boa noite a todos. Nesta hora nós queremos dar uma boa noite a todos os ouvintes da Palavra de Deus, amém? Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta noite, para gravar este vídeo, para exaltar o nome do nosso Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, amém? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, em cuja presença nós, os mortais da terra, nos encontramos, amém? E nesta hora nós fazemos menção deste Deus, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus da Bíblia Sagrada, amém? Nós queremos deixar bem claro aqui nessa rede da internet, no mundo onde nós andamos através dessas ondas, que nós adoramos o Deus da Bíblia Sagrada, amém? O Deus que, segundo a Bíblia, fez o céu, fez a terra. No livro de Gênesis, do Apocalipse, de Gênesis e Apocalipse fala desse Deus. E nós estamos aqui exaltando, glorificando a este Deus, reconhecendo que diante dele nós não somos nada, reconhecendo que nós somos dependentes deste Deus, e nós precisamos do socorro e da ajuda e do auxílio deste Deus, amém? Nós precisamos da sua misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Que ele fala através dos seus profetas, o primeiro profeta segundo o coração de Deus foi Adão. Foi Adão. A Bíblia diz que Deus criou Adão, depois que Deus criou o universo, criou o mundo, criou o planeta, criou todo o sistema, durou 7 dias essa criação. A Bíblia diz que Deus fez Adão do pó da terra. E a Bíblia diz que ele soprou em Adão, e Adão se tornou, depois que Deus soprou nele, se tornou alma vivificante. E para este Deus é que nós hoje estamos aqui gravando este vídeo, dizendo que nós o amamos, porque a Bíblia diz que o primeiro mandamento da lei de Deus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de tudo que tu entende. Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças. E é o primeiro mandamento da lei de Deus. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses são os mandamentos de Deus. E nós estamos aqui lembrando deste Deus, pedindo socorro deste Deus, adorando este Deus, pedindo que Deus levante homens e mulheres, segundo como ele fez no passado, para pregar sua palavra, para anunciar sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. E nós não podemos nos envergonhar de Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Quando Jesus se manifestou há 2000 anos atrás, com poder e grande glória, passou pela amarga cruz, passou pelo amargo sofrimento da amarga morte, mas diz a Bíblia que Deus, o seu Pai, o ressuscitou, porque não era possível que ele ficasse morto. Ele foi lá no coração do mar, ele foi lá no coração das profundezas do inferno, ele foi evangelizar lá nas profundezas do inferno. Nós cremos que existe o inferno se encontra no mais profundo dessa terra, o abismo chamado onde está o diabo, Satanás, onde está todos as legiões do mal que Deus criou, que Deus fez. Eu acredito que Deus criou esse exército dos demônios. Foi o próprio Deus da Bíblia que fez, porque ele diz para o Adão que a Eva e Adão não poderia comer do fruto do conhecimento do mal, mas no dia em que eles comessem daquela fruta, eles conheceriam o bem e o mal, eles morreriam. Eles comeram da fruta, eles conheceram o bem e o mal, e logo, consequentemente, eles foram penalizados com a morte. É nisso que a gente acredita, nesse conceito, nesta frase, nesta história bíblica. Amém?
E aí o que acontece? A palavra de Deus diz para nós que o inferno é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é um lugar preparado para Satanás e seus anjos e todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Homens e mulheres que aqui viveram seus 120 anos, que aqui passaram pela superfície da terra, ouviram falar da Bíblia, ouviram falar da palavra de Deus, ouviram falar da salvação de Jesus Cristo, mas só fizeram ouvir, não creram, desacreditaram, não confessaram seus pecados, não creram no sacrifício de Jesus, não abandonaram, portanto, a iniquidade, o pecado. E aí a Bíblia diz que os tais, e pelo contrário, né, não reconheceu aí a autoridade divina de Cristo, não reconhece aí que Jesus Cristo é o grande salvador do homem, da mulher, isso para todas as épocas, todas as gerações. E aí nega a fé, nega a salvação, são os denominados filhos da perdição, que a Bíblia fala que Judas Iscariotes, embora Deus escolheu ele, embora foi um escolhido, mas ele negou a Jesus, ele traiu a Jesus, e a Bíblia chama ele de filho da perdição. Se suicida logo depois, se mata porque ele não suportou aí. A Bíblia diz que o espírito do diabo entrou dentro dele, e ele era ladrão, ele era mentiroso, e nós aqui queremos que Deus da Bíblia Sagrada é o nosso advogado. O Deus da Bíblia, o Deus Santo de Israel, é o nosso juiz. Nós colocamos diante dele, que venha nos lavar com o sangue dele, porque quando ele mandou destruir Sodoma e Gomorra, através daqueles anjos, diz a Bíblia que Sodoma e Gomorra se corrompeu de uma tal maneira, aqueles moradores eram violentos, não temiam a Deus, não temiam o Senhor, e por causa que eles não temiam o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, eles cometiam toda sorte de maldade. E a Bíblia diz, não é eu, que assim também acontecerá com a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo retornar a este planeta, a Bíblia diz que os homens estarão cometendo todo tipo de maldade. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, porque nós somos tentados a abandonar a fé, somos tentados a abandonar a palavra, somos tentados pela serpente, somos tentados pelo diabo, e há uma luta entre o bem e o mal. Nós confiamos em Deus, nós confiamos no Deus da Bíblia Sagrada, que há de nos ajudar, que há de nos socorrer, que há aí de nos estender a mão, porque ele disse, não temas, eu estou contigo. Então nós cremos neste Deus, que ainda que passe o céu, que ainda que passe a terra, mas a palavra dele não há de passar. E a Bíblia diz, não é eu, que bem-aventurados são aqueles que confiam no Deus de Jacó. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que choram, bem-aventurados são aqueles que são humildes de coração. Amém? Nós não temos ouro, nós não temos a prata, mas o que nós temos, nós damos ao mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós falamos para o mundo. Quando nós falamos mundo, é falando para o planeta todo que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, só Ele salva das profundezas do inferno. Só Ele salva do diabo, da prisão de Satanás. Só Jesus e mais ninguém. Só Jesus tem a chave, diz a Bíblia, não é eu, ele tem a chave da morte e do inferno. Ele abre e ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. E por esta verdade nós sofremos, nós somos perseguidos, nós somos ultrajados por assumir uma fé em Jesus, por assumir uma postura, por assumir aí uma esperança naquele que tudo pode, naquele que tudo vê. Amém? Ele nos conhece, ele sabe a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó e cinza. A Bíblia fala lá no Salmo 103, a Bíblia fala no Salmo 103 que Jesus conhece a nossa estrutura. A Bíblia fala no Salmo 103, o Salmo 103 para a nossa meditação. Se você tiver uma Bíblia, eu convido você a abrir sua Bíblia. Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Amém? O salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Quem é? Deus.
Deus perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas... Quem que sara? Jesus Cristo. Jesus Cristo é que sara todas as minhas enfermidades. Jesus Cristo é que perdoa os meus pecados, os meus erros, que redime a minha vida da perdição. Jesus redime a minha vida da perdição e o próprio Jesus me coroa de benignidade e de misericórdia. Amém? Jesus enche a minha boca de bens. Amém? De sorte que a minha mocidade se renova como a águia. Quem que faz isso? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem, que tira o pecado da mulher. Amém? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele deixou bem claro que ele é poderoso para tirar o pecado da pessoa. Porque quando ele esteve aqui na terra, ele pregou a palavra de Deus nas ruas, nas avenidas, e quando ele pregava a palavra de Deus, as pessoas se encontravam enfermas, as pessoas, os homens, as mulheres se encontravam numa situação que não tinha mais, estavam desenganados, estavam numa situação de decomposição. A Bíblia enumera, dá exemplos aí infinitos de pessoas, de homens e mulheres que pediram socorro de Deus, pediram ajuda de Deus, e Jesus Cristo ajudou essas pessoas. Jesus Cristo nos ajuda, Jesus Cristo repreende todo o mal, Jesus Cristo repreende aí toda ação contrária do diabo, do inferno contra nós. Amém? Quem enche a minha boca de bens, de sorte que a minha mocidade se renova com a águia. O Senhor, quem é esse Senhor? O Senhor Jesus Cristo. Quero deixar bem claro aqui que o nome dele é o Senhor Jesus Cristo, revelado no livro de Mateus, o nascimento dele tudinho, revelado também no livro de Lucas, no livro de São João, nos 4 evangelhos, nas epístolas. Amém? O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Jesus faz justiça a nós, a todos os oprimidos. Nós somos oprimidos, nós somos angustiados. Nós não vamos dizer aqui que muitas das vezes nós sentimos sim oprimidos, muitas das vezes nós sentimos sim angustiados, muitas das vezes nós sentimos cabisbaixo, sentimos deprimido, muitas das vezes nós sentimos muitas angústias, nós sentimos tristeza da alma, mas quando a gente pensa em Jesus, quando nós imaginamos no sofrimento de Jesus, muitas das vezes nós choramos, muitas das vezes nós somos desprezados, mas nós não estamos sozinhos, porque Jesus está com a gente. Jesus está com a gente e nós acreditamos nele, amém? O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. Amém? Fez notório aos seus caminhos a Moisés. Moisés foi um amigo de Deus. Moisés andou com Deus. Moisés era um homem segundo o coração de Deus. Moisés executou toda a vontade de Deus. Tanto é que Moisés era o intercessor. Moisés teve experiências maravilhosas com o Deus da Bíblia. Moisés, o homem segundo o coração de Deus, foi levantado lá em Israel, foi para o Egito, fez uma grande obra ali para Deus, morreu com 120 anos, mas está no céu. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele esteve lá na transfiguração, lá do monte. Pedro, João viu, relatou, registrou isso para nós, e cremos que Moisés está no céu com Deus. Moisés, Arão, Noé, Abraão, todos os nomes escritos na Bíblia estão, e é para lá que também a gente está pensando em ir. É para lá também, em nome de Jesus, que nós também estamos querendo para fazer parte das bodas do Cordeiro, da primeira ressurreição, amém? Fez notório, a Bíblia diz que misericordioso e piedoso é o Senhor. Ele é longânimo, diz a Bíblia, e grande em benignidade. Então Jesus é o quê? Jesus é misericordioso, Jesus é piedoso, e o Senhor é longânimo e também grande em benignidade. Essas são as características da personalidade e do perfil desse Deus. Ele é misericordioso. Amém? Quanto muitos estão jogando pedra naquela mulher. Aquela mulher que foi pega em adultério. Na lei de Moisés, as tais que eram pegas em adultério tinham que ser apedrejadas. Tinham que ser apedrejadas até a morte por causa do pecado da infidelidade do adultério. Mas Jesus Cristo deu uma nova oportunidade para aquela mulher. Quando pegaram ela em flagrante em adultério, levaram para Jesus, todo mundo ia apedrejar ela, e Jesus
perdoou o pecado daquela mulher, Jesus deu uma nova oportunidade para ela, e Jesus disse que não era para ela mais fazer o que ela... Amém? Assim Jesus nos dá uma nova oportunidade, Jesus dá uma oportunidade para nós não pecarmos, não cometermos a iniquidade, porque a Bíblia diz, não é eu, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Não repreenderá perpetuamente para sempre, nem para sempre conservará a sua ira. Amém? Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. Amém? Quem temer a Deus, saber que Deus existe, que está no mais alto sublime trono e que de lá é que vem nosso socorro. Aonde que Deus mora? No mais alto sublime trono. Passando esse céu aqui, passa esse outro preto aí, e aí lá para cima, passando desse preto, mais num muito alto, que a gente só vai se ver após a morte, quando nós morrermos, que o anjo vem, leva o nosso espírito, nossa alma, e nós vamos ver o céu, este paraíso onde Deus mora, que a Bíblia fala, a Bíblia revela que lá está os anjos de Deus, lá está os servos de Deus, lá está o exército de Deus, lá está a nova Jerusalém de Deus, ataviada, amém? Lá está Jesus, está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo, está os querubins, está os serafins, está os 24 anciões dando glória de dia e de noite para ele. Santo, santo é o Senhor, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que neste mundo existe, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Jesus vê a nossa estrutura e Jesus lembra que nós somos pó. Amém? Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Porque o homem são seus dias, como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas diz a Bíblia, não é eu, que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executai o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todos os seus obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz a minha alma ao Senhor. Amém? Essa é para a nossa meditação. E eu deixo aqui para a nossa reflexão o louvor, a exaltação do Deus da Bíblia Sagrada. Amém?